Visitante aqui na porta, gente. Meu coração doeu, você acredita? Então não vou cancelar mais as quintas-feiras. A gente vem, a gente gosta, não gosta? Gosta ou não gosta? Deus é lindo demais. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Letícia, cadê Letícia? Letícia e Jades. Cara, tem tudo a ver a música que vocês cantaram hoje, que é a minha mensagem, cara. Falei para Gabi, vocês cantaram a mensagem que eu vou pregar. E eles nem sabiam disso. Atos 1. Atos 1. E a gente vai focar mais no versículo 8. Atos 1. A partir do versículo 1, tá? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que ele foi levado aos céus. Obrigado. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será que esse é o momento que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judeia, em toda a Judeia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Amado Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra lida. Eu te agradeço por essa experiência vivenciada. E eu sei, ó Pai amado, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que quer fazer de novo muitas coisas que o Senhor já fez em vidas que tiveram experiências com o Senhor. Se hoje for o dia, fique à vontade, a igreja é tua, ela não é minha. Mas eu te peço, opera um milagre em cada vida, em cada coração esta noite. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. É tão maneiro quando você canta uma música igual essa que a gente cantou, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu gosto daquela parte que diz que eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo por aquilo que eu creio. Diga para quem está do seu lado o seguinte: aprenda a viver pela fé. Confessa aqui para mim, vem, confessa aqui para mim. Me disse muitas vezes na sua vida, você já teve vontade de fazer aquilo que a sua alma te manda fazer, aquilo que a tua emoção dita. O que seria de você e o que seriam das pessoas que estão à sua volta se você agisse sempre pela emoção? A gente sabe que no coração do homem a emoção grita. A gente sabe que nós sabemos que na nossa vida nós somos movidos por emoção. Mas a razão, ela diz para você: não é legal, não faça, segura a onda, vai dar ruim. Quantas vezes você agiu pela emoção e se arrependeu? Quantas vezes a tua razão te livrou de situações dramáticas que você poderia viver se tivesse agido pela emoção? Desde o começo dessa igreja tem uma frase que eu sempre digo, que a palavra certa, ela vem 5 segundos depois que você fala a palavra errada. A resposta certa, ela vem 5 segundos depois que você diz a resposta errada. Quantos aqui, se pudessem voltar no tempo e recolher palavras, retornariam e recolheriam?
Oh, a gente já falou coisa que não devia falar, e quando a gente viu, já era, já havia falado. A flecha lançada e a palavra dita, ela não volta atrás, até que ela cumpra o seu objetivo. Por mais que você tenha se arrependido na hora de ter soltado, ou na hora de ter falado, não adianta, ela vai chegar e vai cumprir o objetivo pelo qual ela foi designada. Então, antes de lançar a flecha, antes de dizer a palavra, segure a onda, respire 5 segundos e seja feliz. Quantos casamentos seriam bem melhores se os dois resolvessem respirar antes de falar? Não é verdade? Quantos casamentos, quantas enrascadas você não se meteria? Quantos casamentos não teriam sido desfeitos se você tivesse pensado antes de dizer? Eu digo isso porque é a emoção que dita muitas coisas na nossa vida, mas a razão, ela precisa ser direcionada pelo Espírito de Deus para sobrepor aquilo que a emoção está gritando. Você precisa converter a tua razão para que ela domine sobre a emoção. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Lucas, o médico, ele escreve o livro de Atos, uma encomenda para Teófilo, e ele diz acerca daquilo que os discípulos viveram logo após a morte e ressurreição de Jesus. Ele diz um relato onde Jesus está à beira da mesa e conversa com os seus discípulos. Esses homens e mulheres acompanharam Jesus por um longo tempo, por um período de 3 anos e meio, na esperança de que a sociedade, de que o reino de Deus fosse estabelecido em Israel, e havia uma esperança no povo de que as afrontas fossem retiradas, a vergonha e a humilhação e a perseguição fosse exterminada, mas que verdadeiramente fosse levantado um reinado forte, similar ao de Davi, aonde o povo seria honrado e o nome de Deus novamente glorificado entre as nações. Os discípulos se aproximaram a Jesus primeiro por este motivo. Eles esperavam um Messias que seria político, mas ao longo da caminhada, Jesus foi se revelando a todos eles. E eles começaram a sonhar. Gente, eu não sei você, mas sonhar é muito bom. Não estou falando de pesadelo, estou falando de sonho. A pior parte do sonho é a hora que tu acorda, sem saber o final. Eu não sei se alguém aqui já acordou no meio do sono e falou assim: cara, eu vou dormir de novo, porque eu quero parar exato. Alguém já teve isso? Eu estou curioso, não vai passar no Netflix, não tem segunda temporada, eu tenho que dormir e você... E a gente até dá uma... Quem aqui já tentou dar uma forçadinha no sonho? Olha só que pecado, gente. Eu também já. Mas para tentar trazer a nosso favor, mas aí não é sonho. Mas como é gostoso quando você tem um sonho e vê o sonho se concretizando. E os discípulos estavam vivendo um sonho, a realização de um sonho. O Messias estava no meio deles. Eles caminhavam junto com o Messias, aquele que poderia mudar a história. Mas em determinada parte da história do Messias, ele é crucificado e morto. Eu não sei você, mas a amplitude de conhecimento que nós temos agora acerca da circunstância é muito maior do que eles tinham naquela hora, porque eles tinham uma sabedoria, um conhecimento atual, no momento, só daquela condição. Ninguém havia feito uma exegese sobre o que estava acontecendo. Hoje nós refletimos sobre o que houve, mas na hora eles estavam vivendo um momento cheio de sentimentos, cheio de emoções. O meu Jesus, o meu Messias foi crucificado e morreu. O sonho, a esperança foi sepultada. Eu não sei se você ficaria triste diante de uma esperança sepultada. Eu não sei se você ficaria feliz ao conhecer a esperança em pessoa. Mas eu não sei
Qual o sentimento que você teria no teu coração se você descobrisse que nem a morte teria poder de matar a sua esperança? Aqueles homens estavam vivendo um misto de sentimentos em apenas 40 dias. Em 40 dias Jesus foi perseguido, morto, sepultado. Em 40 dias ele foi ressuscitado. Em 40 dias ele se assentava à mesa com seus discípulos. Eu imagino, alguém conheceu alguém que já voltou da morte aqui? Não, né? A não ser Jesus. Mas o que você perguntaria para essas pessoas? Eu tenho certeza que à beira da mesa as perguntas deveriam ser as mais cabulosas possíveis. Jesus deveria ter esclarecido muita coisa a respeito da morte para aqueles homens, e havia no coração deles uma certeza que o choro da esperança morta não se comparava com a alegria da esperança que venceu a morte. Eles estavam diante desse Cristo, e o sentimento que havia no coração deles certamente era: estamos no lugar certo, com a pessoa certa, porque não há exército nenhum que teria condições de vencer o meu Messias. E Jesus estava com eles à beira da mesa, e a Bíblia não relata quem perguntou, mas relata que alguém perguntou a seguinte palavra, diz a ele o seguinte: mestre, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ou seja, tu morreu, tu ressuscitou, está aqui vivinho no meio da gente, a gente está comendo, você come pão normal, né? Agora vai acontecer? É tão interessante que o ser humano, ele sempre quis saber do amanhã, esquecer do ontem e ignorar o agora. Eles estavam à beira da mesa com o Messias. Eles queriam saber do amanhã. Se esqueceram a dor do choro da crucificação. Mas um momento tão especial era trocado por dúvidas e questionamentos que não deveriam ser feitos. Será que é agora que as coisas vão acontecer? E Jesus chega para ele e diz: olha, não compete a vocês, não compete a nenhum de nós, não compete a gente dominar o tempo e as estações, coisas que só compete ao Pai. Só por aí já dá para a gente se alegrar, porque eu quero dizer para você que, sabe essa dúvida que você tem? Fica tranquilo, Jesus não tem dúvida com relação a isso, Ele tem certeza. Sabe esse questionamento? Jesus não tem questionamento, Ele tem certeza. Quando você quer que Ele atenda a sua vontade, você sai da certeza dEle para viver a sua vontade. Aprenda a viver na dependência única e exclusiva de Deus. Diga para quem está perto de você: Ele sabe o que faz. No versículo anterior, aqueles homens convertidos, que estavam ansiosos pelo grande dia, recebem uma ordenança: permaneça em Jerusalém, não saia de Jerusalém. O que era Jerusalém? Jerusalém era o centro religioso de Israel, era o núcleo. Eles adoravam até mesmo em casa, mas o culto principal, a adoração a Deus, era em Jerusalém. O interessante é que Jesus ele vai partir, e Jesus sabe que se ele não estiver palpável ali no meio, o que os seus discípulos fariam? Sairiam de Jerusalém. Isso é tão interessante porque a gente pode usar essa aplicação no contexto atual, que se você não tiver uma experiência tão real com Jesus, a ponto de ser envolvido, a ponto de ser cheio, a ponto de ser impactado, de ser tocado e de poder tocar, se Jesus não for algo tão concreto para você, você acaba saindo de Jerusalém. Porque as pessoas estão saindo o tempo todo, estão andando de Jerusalém de um lado para o outro. Quem tem propósito não está interessado em comprar em Samaria, não está interessado em comprar na Galileia, não está interessado em ir para lugar nenhum. Eles querem ficar em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do propósito, é o lugar daquele que entendeu o porquê vive. Diga assim comigo: eu não vou sair de Jerusalém até que Ele me envie. A ordem do Senhor é: permaneça onde você está, até que do alto sejam
revestidos de poder. Tem tanta coisa nessa mensagem, mas prometo que eu vou ser mais breve, para a gente não passar das 10 horas. Estou brincando. A gente vai terminar antes. Até apagar a luz. Foi leleco. No versículo 8, no versículo 7 ele diz: olha, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. No 8 agora: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Coloca na versão Nova Almeida atualizada, se tiver, por favor, versículo 8. É tão interessante que no versículo 6 eles questionam: é esse tempo? No 7 Jesus diz: não compete a vocês, porque vocês querem saber aquilo que não lhes compete, mas aquilo que lhes compete vocês não fazem. Ele diz: olha, compete ao Pai, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Repita comigo: poder. Essa palavra poder, ela vem do grego dunamis ou dínamos. Interessante que essa palavra, ela dá origem a algumas palavras muito conhecidas, dentre elas a palavra dinamite. Esse poder é um poder diferente do que muita gente imagina. Pode deixar o texto na tela. Essa palavra, dínamos, significa poder explosivo. É algo que te arranca, algo que te leva, algo que te move, algo que te empurra. Dínamos. A dinamite, ela é um material explosivo, e a explosão da dinamite, ela é muito útil hoje em dia. O interessante é que tem muita gente interessada em implodir a si mesmo do que explodir a si mesmo. Tem gente que está interessada em se acabar, em se destruir, né? Vim de fora para dentro. Imagina um poder que vem de fora para dentro. Mas o dunamis não age de fora para dentro. O dunamis age de dentro para fora. Essa palavra dínamos também dá origem a uma outra palavra. Eu estava conversando com o Mateus está aqui hoje? Está lá. Estava conversando com o Mateus, com o William, Josemã, mas estava o Israel e estava o Josué. Estava batendo um papo hoje de manhã, falando acerca dessa mensagem, e a gente chegou na conclusão da palavra do dínamo. O dínamo, ele é um instrumento mecânico, que ele tem o poder de transformar energia cinética em energia potencial. Ah, pastor, entendi tudo. Deixa eu explicar. Energia cinética, é uma energia que se move. Ele tem o poder de pegar essa energia em movimento e transformar em energia mecânica ou elétrica. Vou dar um exemplo prático para você. A energia eólica. Já viu aqueles ventiladores grandão que tem lá no Nordeste, que o pessoal capta o vento e transforma o vento em energia elétrica? Já viram isso? Aquele material, aquele equipamento, ele funciona como um dínamo. Ele capta a energia do vento e ele transforma aquela energia do vento em potencial, energia elétrica. O interessante é que o vento pode estar limpo, pode estar sujo, pode estar cheiroso, pode estar fedido, não interessa. O que interessa é que o equipamento pega aquilo que às vezes pode não prestar e transforma em algo bom. Você pode ver também isso num moinho de água, né? Um moinho de água é aquele que fica do lado do rio e a água desce, né? Enche o moinho, aquela roda gigante, né? Aquela roda ela tem um eixo que lá dentro ela transforma essa energia do rio em uma força mecânica ou até mesmo força elétrica. Isso também é usado em represa, tá? As águas de represa, as represas, né, transformam a água que passa por ela em energia elétrica. A água pode estar suja, a água pode estar azeda, a água pode estar salgada. O importante não é a condição da água, mas o processo usado para transformar o que não presta em algo bom. O dínamo faz isso. E recebereis poder. Quando o Espírito Santo veio sobre a vida desses homens, ele instalou, ele colocou dentro dos homens esse poder.
entendendo que de fora poderia vir coisa ruim, de fora poderia vir coisa amarga, de fora poderia vir coisa que daria vontade até de abandonar tudo e de largar tudo, mas esse poder teria condição de transformar aquilo que não presta em algo bom dentro deles, que não os faria morrer, que não os faria perecer diante dessas circunstâncias. Eles entenderam que o que os movia não era o que estava fora, mas o que era gerado dentro de cada um deles. O que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida é instalar esse filtro. Tem gente que reclama de tudo, e tudo é um motivo para abandonar a Deus e a sua igreja. Eu preciso entender, você precisa entender que a nossa vida, Jesus não te chamou para ter vida boa, Jesus te chamou para ter vida eterna. O inimigo da sua alma não vai querer te proporcionar vida boa. O diabo não vai dar sossego para você. O diabo ele vai querer afrontar você de manhã, de tarde, de noite. Ele vai querer semear na tua vida todos os motivos possíveis para você abandonar a sua fé. E quando você diz o inimigo está furioso, para você isso é motivador ou é destruidor? É tão interessante porque quando você crê em Deus e alguém te diz que o inimigo está furioso, você diz: estou no caminho certo, eu não tenho amizade com Satanás, não tenho pacto com ele, não me interessa relacionamento com ele. Se alguma coisa se levanta contra você, filho, se prepara, você está no caminho certo. Um dia chegaram para mim: olha, pastor, tem que falar um negócio para você, está vindo um vento forte na sua direção. E eu falei: vou levantar minha vela, porque é hora de navegar mais rápido. É tão gostoso quando você entende que é na afronta que Deus te projeta, é na afronta que Deus te levanta, é na afronta que Deus te trata, é na afronta que Ele quer fazer em você algo muito maior do que você já experimentou. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na vida da igreja, essa prática, ela tem que ser normal. Você vai precisar olhar para você todos os dias e entender que toda afronta o Espírito quer transformar em motivação. Toda afronta. O apóstolo Paulo estava indo adorar ao Senhor, e no meio do caminho ele encontra uma mulher endemoniada, uma menina endemoniada. Ele expulsa o demônio daquela menina e logo em seguida ele é preso por causa daquilo. De noite na prisão, ele olha para o seu companheiro e diz: vamos adorar. Mudou o lugar, mas não mudou o propósito. O propósito não está fora de você, o propósito está dentro de você. Então, independente das circunstâncias que você viva, não abandone o propósito. Jesus sabia que eles iam sofrer afrontas, Jesus sabia que eles seriam perseguidos, e ele diz: permaneçam em Jerusalém. Se eles tivessem saído de Jerusalém e eles tivessem sido afrontados antes da presença do Espírito Santo, não haveria martírio. E por falar em martírio, o que o versículo continua dizendo? Põe lá o 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Repita comigo: testemunhas. Eu acho muito gostoso esse texto, esse versículo. A palavra testemunhas, nesse texto, ela é muito familiar. Se eu pergunto para você o que é testemunha, o que você me diz? Você vai me dizer: é alguém que viu e falou. Mas essa palavra testemunhas no grego vem de martírios. Martírios é morrer por uma causa. A palavra testemunho nesse texto diz morrer por uma causa. Vamos reler o texto com essas duas colocações.
e vocês vão receber um poder que vai empurrar vocês, vindo do Espírito Santo, e vocês serão dispostos a morrer por causa disso. Olha que interessante, depois que eles foram cheios do Espírito de Deus, todos eles, com exceção de João, foram martirizados, e eles não se importavam com isso, eles se alegravam com isso, eles celebravam o martírio, sabendo que o tempo da afronta era inferior ao tempo de glória. Eles sabiam que a morte era algo momentâneo, porque eles entenderam em Cristo Jesus que a vida que habitava neles era eterna. A palavra testemunha nesse tempo é dizer o seguinte: olha, vale a pena? Vale a pena. No básico, testemunho é você trazer para o presente aquilo que um dia foi. Testemunho é trazer para o presente aquilo que um dia foi. É você poder olhar para trás, lembrar do tempo e falar agora, como se fosse naquele tempo. Para algumas pessoas, o fato de testemunhar é doloroso. Converse com alguém que foi abusado sexualmente e peça para lembrar o dia. Algumas pessoas se contorcem de dor, de ódio, de medo, porque no presente é tão real quanto no passado. Conversa com alguém que foi brutalmente humilhado em público. A pessoa às vezes nem consegue falar, porque a dor do presente, ela é tão similar quanto a dor do passado. Quando Jefferson testemunhava hoje de manhã, ele disse o seguinte: hoje eu consigo testemunhar mais tranquilo, porque até pouco tempo eu chorava todas as vezes que eu falava. Então o testemunho é você trazer para o presente aquilo que um dia foi. Quando Deus me deu essa palavra, eu preciso de um tecladista. Cadê o Mateus? O Mateus está velho, com dor na coluna. Se ele não puder, pode ser o Lucas. Tem nenhum dos dois, quer ver? Está lá, né? Quando eu falo a respeito de trazer para o presente, algo que Deus ministrou muito no meu coração, eu lembrei do dia em que eu fui batizado pelo Espírito Santo a primeira vez. A minha primeira experiência no Espírito Santo. Gente, eu lembro que eu estava no altar, de repente eu senti algo me envolvendo de uma forma tão gostosa, e a língua enrolava, eu não conseguia falar direito, eu só chorava e falava em línguas, chorava, falava em línguas. Oraram por mim, eu voltei para o banco, o pastor deu a bênção, eu estava lá orando, chorando, falando em línguas. Acabou o culto, eu fui para o ponto de ônibus falando em línguas. Eu entrei no ônibus assim, falando em línguas. Eu vim para casa, eu dormi desse jeito, eu acordei no outro dia assim. O interessante é que não foi só eu que vivi esse tipo de experiência. Eu lembrei do Mateus. A gente estava num encontro de jovens, e eu lembro exatamente da hora que o Espírito Santo agarrou Mateus lá no encontro. Estava numa fila, não sei se você lembra disso, Mateus. Tinham 8 pessoas orando, e aqueles jovens passando por essa fila, era um corredor, né? A gente impunha as mãos e ministrava o batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco parece que acendeu só uma fagulha na vida do Mateus. Mateus passou pelo meio do povo, foi para o cantinho, encostou na parede e começou a chorar e falar em línguas. Chorar e falar em línguas. Chorar, falar em línguas. Aí acabou o culto, no outro dia de manhã, todo mundo na fila do café. Está o Mateus encostado no canto da parede, agachado no chão, assim mesmo, com um copo na mão. E ele só sabia chorar e falar em línguas. Chorar e falar em línguas. O pessoal não vai tomar café, ele não respondia a ninguém, porque a ligação que estava no coração dele era muito mais gostosa e saborosa pelo café. Eu estou falando isso, eu sei que no coração do Mateus ele está sentindo algo similar àquilo que ele viveu lá atrás, algo parecido àquela experiência que ele teve. Você quer ver alguém desse jeito? Imagine você sentar com Moisés e falar: Moisés, me descreva a sarça que você viu.
Eu imagino já Moisés olhando para você com o olho cheio d'água, dizendo: eu vi a sarça, mas eu queria ver ele. Eu vi o fogo, mas eu queria ver a glória. Até que ele passou e eu só vi ele passando de costas. Foi tremendo aquele dia. Eu não sei qual a experiência que você teve com Deus que marcou a tua vida, mas hoje, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito de Deus ministrava meu coração. Diga para o meu povo trazer à memória aquilo que dá esperança. Às vezes o muito conhecimento te deixa cético, às vezes a muita crítica te deixa cético, às vezes há muita mágoa, muita dor te deixa cético. Quando eu digo cético, é neutralizado aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu lembro do tempo onde Deus começou a derramar dentes de ouro na vida das pessoas. Quem pegou esse momento? Lembra disso? Que isso, pastor? Eu já vi. Quem já viu? Uma vez eu vi uma pessoa ganhar 12 do meu lado. Eu falei assim: caramba. E eu com um buraco aqui, louco para botar uma prótese. Mas ela é a bênção da pessoa. Eu lembro do tempo onde as pessoas iam. A gente participou de culto. Esse o Marquinhos lembra. O Marquinhos estava tocando bateria e a gente fazia isso aqui, ó. Marquinhos, vem na bateria aqui. Mi maior. A gente lembra de algumas coisas. Você lembra, você conhece ela. A gente lembra de algumas canções que marcaram a nossa vida. Marquinhos, ele tinha 19 anos, 20 anos nessa época. E lá atrás Deus havia separado a gente para aquele tempo, lá em Itatiaia. A bateria não era uma bateria chique como essa. Ela era amarrada com 2 tubos PVC e tinha um furo no bumbo. Mas a gente cantava uma canção assim, ó. Amanda lembra, né, Amanda? Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória. Quem conhece essa canção? E uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Tu és santo. Aquele que venceu a morte
aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, o cavaleiro do cavalo branco. Seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada, está vestido com mantos de sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Senhor, Senhor dos Senhores. Sabe o que acontecia quando a gente cantava essa canção? A gente não estava interessado em luz, não estava interessado em fumaça, a gente não estava interessado em aplauso, a gente só queria a glória. A gente só queria a glória de Deus, a gente só queria a glória de Deus, a gente só buscava a glória de Deus, era o que interessava, não era igreja grande, não era igreja preta, sabe? A gente só queria a glória de Deus. Quantas vezes a gente saía de casa sozinho, e chegava na igreja, fechava a porta e falava: gente, se derrama, se derrama, se derrama. A gente só queria a glória de Deus. Ele foi chorar lá atrás, tem certeza disso? Porque toda vez ele caía da bateria para trás, ele não aguentava tocar. Estou falando, mas não é porque o banco quebrava não, é porque ele não aguentava, ele caía, ele abraçava o banco, você ia lá e estava chorando, agarrado no banco. Eu chamei ele aqui em cima para ele ver, para ele trazer à memória aquilo que um dia foi. Hoje eu fiz isso na vida dele, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui, que teve muita experiência com Deus, já viveu muita coisa com Deus e deixou essas coisas lá atrás no passado, e acha que hoje já não consegue fazer mais, e acha que Deus mudou, e acha que Deus o abandonou, acha que Deus o ignora. Deus continua o mesmo, o amor que Ele sente por você é o mesmo, o desejo de fazer na sua vida é o mesmo. Deus, Ele deseja trazer à memória na tua vida hoje aquilo que te dá esperança. Tem gente que está aqui que já pregou no altar, gente, e hoje está fora da igreja. Será que você consegue se lembrar a última pregação, a última palavra que você deu no altar? Você consegue trazer à memória o que aconteceu aquele dia? Tem gente que está aqui que já cantou, já foi pedir oportunidade de uma voz linda, abençoada, mas abandonou tudo porque ouviu alguma coisa que feriu o coração. Preferiu se agarrar com a palavra de afronta e abandonou o amor do Senhor. Preferiu virar as costas para Ele e se apegar na murmuração. Ei, aquilo que Deus fez na sua vida um dia, Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer muito maior do que aquilo que você já experimentou nele. Tem gente que está aqui que já foi líder de célula, que já cuidou de gente, viu tanta gente se convertendo, tanta gente sendo tratada, mas você simplesmente jogou tudo para o alto. E hoje você diz: Senhor, eu sinto saudade daquilo, mas eu tenho medo. O Senhor te diz hoje: ei, queira só a minha glória, queira só a minha presença, porque não é homem quem faz sou eu. Percebe que antes de ser testemunha, a pessoa recebeu a presença. Antes de falar alguma coisa, primeiro foram cheios. Jesus não deixou eles saírem de Jerusalém antes de serem cheios. Se você não pode sair daqui hoje antes de ser cheio, mesmo que seja até meia-noite, eu estou disposto a ficar contigo aqui hoje, até que você seja cheio,
Você não pode sair de Jerusalém, porque se você for embora sem ser cheio, lá fora você pode negar, lá fora você pode abandonar, lá fora você pode trair ele de novo, você pode abandoná-lo de novo. Ah, pastor, mas eu estou longe, pastor, eu já vivi tudo isso. E eu tenho vergonha de falar quem eu sou hoje para ele. Ei, não tenha vergonha daquele que te amou. O amor de Jesus por você permanece o mesmo. O amor de Jesus por você permanece o mesmo. E Ele te diz hoje: você está no lugar certo. Diz para quem está perto de você: você está no lugar certo. Existe algo vindo sobre este lugar essa noite. Será que você consegue lembrar o que vem no capítulo 2 de Atos? A Bíblia fala que de repente eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente eles ouvem vindo do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Eles só permaneceram em Jerusalém juntos, aguardando a promessa, e o Senhor foi responsável por enchê-los. Mas essa glória só se manifesta sobre filho. Essa presença só se manifesta sobre filho. E João diz que a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Não há como ser filho sem receber a Cristo. Não há como ser filho sem passar pela cruz. Não tem atalho, desculpa. De repente você pode até ficar com raiva de mim nesta hora, mas não há atalhos. Precisa se passar pela cruz. Pastor, eu já passei pela cruz. Então apenas aceite o amor de um pai. Aceite essa paternidade sobre a tua vida. O pai quer te envolver nessa hora, quer te chamar de filho. Fala: filho, eu sinto prazer em te encher. Eu sinto prazer em fazer na tua vida hoje. Fecha seus olhos aí onde você está. Ah, Jesus.